Bom, eu estava até olhando antes de começar aqui quais são os tópicos desse painel de hoje para saber se eu posso fazer a afirmação que eu sempre faço, que a segurança pública é sempre a agenda esquecida, né? É historicamente no Brasil e segue sendo, na minha opinião, né? É uma área que o governo federal brasileiro, de diferentes governos, eh, mexem é, com reticências, né? Colocam, escolhem um subconjunto de ações para se posicionar, mas deixa a gente sempre aí na esperança de quando é que a gente vai ter um governo federal entrando pesado na regulamentação dessa área, né? O primeiro ponto que a gente tem que dizer, dado isso, né, que esse governo decidiu não criar um Ministério da Segurança Pública, decidiu manter a área de segurança né, dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso tem implicações que, na verdade, isso fala um pouco sobre qual é né, a importância desse assunto para o governo e coloca um desafio, porque há muitas questões nessa área que precisam de atenção e que a gente ainda não teve a sinalização que vão ganhar, né? O que a gente tem de posicionamento forte do governo, muito importante? Desde a eleição foi dito, né, que uma das pautas prioritárias seria o controle de arma de fogo. Essa indicação política foi muito forte, e de fato logo no primeiro dia de governo, no 1º de janeiro, foi feito o decreto 11.366, que reorganiza uma série, né, retoma o controle do acesso à arma de fogo, restringiu-se a venda de munições, as armas de uso restrito, restabeleceu-se a necessidade de comprovar a efetiva necessidade de você ter uma arma de fogo, e muito importante, restabeleceu que todo mundo que adquiriu armas desde 2019 tem que cadastrá-las perante a Polícia Federal, que era algo que a gente estava sem sistema de armas. Então, essa é uma agenda que o governo se posicionou muito claramente de que vamos restabelecer o controle. Esse foi um decreto inicial, mas sendo feito no dia 1º, deixa claro a importância da área. Há outras duas coisas que o governo tem aí como missão pela frente, está lidando com isso, é a reestruturação das duas polícias federais, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Foram duas polícias que foram assim bastante afetadas no período passado, né, que aí tem uma agenda forte também de reconstrução, e o governo foi surpreendido, né, todos nós, né, uns menos, outros mais, com o 8 de janeiro, foi um evento muito forte e que ocupou toda a área de justiça do governo para dar a efetiva resposta ao que foi ali a maior tentativa que a gente já teve de um golpe mesmo democrático. Então, dado isso, eu diria que são as três coisas aí que teve a atenção do governo federal nos últimos 100 dias. Qual é a questão disso? Ela é, como fica claro, uma agenda, acima de tudo, uma agenda de reconstrução, como a gente está vendo quase tudo do governo, né? Então, a gente teve uma desconstrução de todos esses elementos, então, naturalmente, depois do que aconteceu nos últimos 4 anos, é uma agenda necessária, mas o grande problema dela é que a gente tem aí um mundo de coisas para ser feito, né? E como só essas três coisas que eu acabei de citar já é algo que consome o Ministério da Justiça de forma muito forte, com toda a razão, com todo motivo, mas aí a minha preocupação fica como está o sinal de que outras pautas que são muito importantes da segurança pública, quando que elas receberão atenção. E aí a minha preocupação é que, dado que não foi criado o Ministério da Justiça, o que a gente precisaria é uma sinalização de uma Secretaria Nacional de Segurança Pública muito forte, porque ela tem um mundo de coisas para fazer. Eu vou citar aqui coisas que precisam ser feitas, né? Primeiro, a gente precisa estabelecer a governança da área de segurança, definir qual é o papel de município, de estado, de governo federal, definir financiamento, definir papel de município na política de prevenção, que muito disso se faz pela regulamentação do Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Segurança Pública, que ainda não, que tem muita coisa para ser regulamentada e a gente não recebeu nenhuma sinalização ainda do governo que isso é uma prioridade para ele. Existe toda a parte do sistema de informação do Brasil que precisa ser fortalecido, né, que é uma fonte fundamental de planejamento e de ação na área. Assim, eu tenho indicações de que eles vão aumentar, ampliar o número de estatísticas do Cinesp que são divulgadas, mas há muito que se fazer nessa área. E tem toda a parte de política para o sistema penitenciário, regulamentação de mercados ilegais,
toda uma política, uma coisa que muitos especialistas da área demandam há muito tempo, é uma prioridade para a investigação e esclarecimento de homicídios, que é um crime, né, o crime contra a vida, o crime mais fundamental e que está muito relacionado a controle de mercados ilegais e controle de território, que é algo que a gente ainda não deu atenção, né, na nossa história para esse crime que precisaria dar. E, por fim, toda a pauta de polícia, que é uma pauta que está na mão dos estados, mas que o governo federal pode ter um papel de organização do sistema muito forte. Em particular, quando a gente fala de valorização de polícia, tem um tema que é ou não valorização, que é a parte de controle da atividade policial. Eu diria que essa é a segunda agenda, que foi uma agenda muito forte no governo Bolsonaro, para além da flexibilização da arma, né, que foi muito dizer, olha, a polícia está certa, a polícia não precisa de controle. A gente é um país com números muito altos de mortes decorrentes de intervenção policial, então a gente precisa de uma política de controle da atividade policial. Isso que foi anunciado até agora é que será estimulado a compra de câmeras corporais para as polícias, mas, na minha visão, isso tem que estar dentro de isso é um elemento de uma política de controle da atividade policial que a gente ainda não viu sendo configurada. E a outra parte toda, existia assim, um mundo de valorização, de como formar policiais, de estímulo à formação de policiais, e também a parte de lei orgânica das polícias, que é algo que foi tramitado no Congresso, que está ali no Congresso esperando alguma tramitação, mas a gente não vê, e que eu acho que o governo federal tem que ter aí um papel importante em estar discutindo essa agenda. Então, eu fecho com isso, eu acho que o que eu tenho aqui em resumo a dizer, eu acho que eu estava ouvindo um pouco o Ricardo Henriques falando, é um pouco, eu diria que a gente tem uma agenda de reconstrução muito importante, mas a gente não pode se limitar a ela, porque essa é uma agenda, a segurança pública é uma área que a gente sempre teve aquém da participação do governo federal, há muita coisa que ser feita, e a gente ainda, eu acho que está faltando a sinalização de que essa é uma área que o governo irá dar atenção. Obrigada. Obrigada, Joana. Daniel, passo a palavra para você. Muito obrigado. Olá, então boa tarde, Paula, Zeca, Joana, todos que estão aqui nos acompanhando. Dizer que é uma felicidade estar participando com vocês aqui desse painel. E dizer o seguinte, que eu não conversei com a Joana antes, mas eu basicamente concordo com tudo que ela falou, né? E eu poderia acrescentar alguns pontos aqui, né? Um primeiro ponto é que realmente é difícil a gente fazer um balanço de 100 dias do governo Lula na área de segurança, pois é um governo que sucede ao governo Bolsonaro, que foi um governo distópico, um governo do negacionismo, um governo que estimulou o discurso de ódio, de golpe contra a democracia, de ódio contra povos originários, indígenas, que estimulou o racismo, a misoginia. Então, na verdade, é complicado. E, nesse sentido, eu acho que eu separaria aqui dois conjuntos de agendas, né? As agendas do passado, do apagar incêndio, e as agendas do futuro. E já adianto que nessas agendas do passado, eu acho que o governo Lula foi aprovado com louvor. Que agendas do passado são essas, ou agendas de apagar incêndio? O primeiro ponto, obviamente, é a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, né? Então, aquilo ali podia ter tomado outro rumo. O governo foi muito bem, o Lula destituiu o comandante do Exército, fez a intervenção, então, no prazo, no time correto, na dose correta, fez a intervenção. E hoje a gente fala do passado dessa tentativa de golpe, mas poderia ter tido um outro desfecho, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é importante a gente destacar aqui, já que estamos falando de segurança, o governo Lula ele interrompeu um processo de genocídio contra os Yanomamis. Então, esse é um ponto importante de comprometimento com a vida contra os povos indígenas, né? O terceiro ponto, eu acho que houve um resgate na questão da agenda de mulheres, sobretudo de violência contra as mulheres, que foi destruída no governo passado. O governo Lula ele traz o Ministério das Mulheres, mais de 250 ações, parece que já foram feitas aí, mas está dando uma sinalização numa direção correta de um problema que nós temos muito grave no Brasil, que é a violência contra a mulher, a violência não só física,
sexual. Então, esse é um ponto de resgate importante que foi feito. E aí eu concordo com a Joana, um outro ponto fundamental é exatamente a questão da política armamentista. Então, o governo negacionista do Bolsonaro, a despeito de todas as evidências científicas internacionais e nacionais, que mais armas, mais crimes, mais tragédias, o que fez? A despeito disso, simplesmente fez uma política irresponsável de armas e munição para todos. Essa política, que foi freada agora pelo governo Lula, vai ter ainda repercussões nos próximos 10, 20 anos, porque são milhões de armas que entraram em circulação, são milhões e milhões de munição que estão aí por aí circulando, a gente não sabe muito bem onde. Então, um ponto fundamental aí foi esse decreto do governo Lula fazendo esse verdadeiro freio de arrumação, parando, freando novos registros de armas, de clubes de tiro, né? Então, criando esse cadastro de armas, e aí revelando algo que, pelo menos, os especialistas já sabiam, que é uma vergonha o controle de armas no Brasil, sobretudo aquilo feito pelo Exército. O governo Lula tem que avançar ainda nesse ponto, tirando qualquer atribuição do Exército ao controle de armas. Nos países democráticos, o Exército não controla armas de civis, tem que ter um órgão preparado para isso, né? Mas foi um bom começo, eu acho que passou com louvor na questão da agenda do passado e de curto prazo. Mas eu fico mais preocupado com a agenda de longo prazo, né? O que é que o governo Lula vai deixar de legado para o futuro? Porque a gente viu outro dia, nas pesquisas de opinião, que os dois problemas onde o governo se saiu pior foi na economia e na segurança pública. Então, eu vejo que esses dois temas são dois temas que podem, na verdade, levar à aprovação do governo, realmente, ou levar a um retrocesso de tudo, né? Então, é fundamental a gente falar dessa agenda do futuro. O que é essa agenda do futuro? É a gente falar disso que a Joana estava falando, do SUSP, né? Vejam, segurança pública é um direito social. Desde a Constituição, nós temos o SUS. No começo dos anos 90, fizemos o SUS lá da educação, depois fizemos o SUAS. Segurança pública não temos nada, nós temos milhares de organizações do município, do Estado e do governo federal que, eventualmente, atuam e agem no campo da segurança sem nenhuma coordenação. É fundamental que a gente tenha um SUSP efetivo. Os primeiros passos foram dados lá com o Jungmann, né, em 2018, mas o que é que o governo Bolsonaro fez? Ele sabotou a área de segurança pública, não só com a política armamentista que coloca a questão da segurança ao cidadão e não ao Estado, né, mas também do ponto de vista institucional, né? Mas eu queria fechar, como já falei muito, né? Eu queria dizer o seguinte, sobre a agenda do futuro, realmente o governo deixa a desejar. Não adianta a gente fazer bem feito algumas coisas, a gente tem que se superar na área de segurança. Qual é a estratégia que nós temos para o futuro? Qual é a visão de futuro que se espera daqui a 20, daqui a 10 anos? Como que nós vamos chegar nessa visão de futuro? O que é que nós precisamos fazer em termos estratégicos? Então, eu acho que a grande bola fora do governo Lula não foi ter cumprido seu compromisso de campanha, que foi criar o Ministério da Segurança Pública. E sem isso, a gente não tem realmente, como a Joana já falou, e eu não vou ficar aqui esmiuçando mais, né? A gente não tem uma estrutura de governo que permita a gente perceber que a gente pode, daqui a alguns anos, chegar a um porto seguro. Então, basicamente, o governo Lula ficou faltando isso, de dizer como é que vai pavimentar essa estrada para o futuro. Essa pavimentação ela depende de ter um Ministério da Segurança Pública. Foi bem no passado, avançamos, mas precisamos avançar muito mais.